Graça e paz, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Saúde a todos os irmãos, aos nossos pequenos, às nossas crianças. Estamos morrendo de saudade. O departamento infantil saúde a todos vocês. E hoje vai ser mais um dia onde vamos falar sobre os milagres de Jesus. Na nossa revistinha dos primários, a qual já falamos sobre o primeiro milagre de Jesus, que foi sobre numa festa onde faltou vinho e Jesus ali ele transforma a água em vinho. Numa festa onde tinha muitas pessoas e ali Jesus já foi sendo conhecido. Como tinha muitas pessoas, então um falava para o outro, um falava para o seu amigo, para o seu vizinho, e ali Jesus estava sendo falado na cidade. Falamos também sobre a cura do filho de um oficial. Esse oficial, ele também ouviu falar de Jesus dessa maneira. As pessoas chegavam nele e falavam, Jesus cura, Jesus liberta, e seu filho estava muito doente. Então ele foi aos pés de Jesus, desesperado, e Jesus ali faz mais um milagre. E hoje nós vamos falar na nossa terceira lição sobre pescando com Jesus, que se encontra em Lucas 5, do 1 ao 11. Crianças, como a tia já disse, Jesus estava sendo conhecido, certo? Por onde ele passava, multidões se juntavam, multidões queriam ouvir os seus ensinamentos, queriam tocar em Jesus. E ali houve um dia, na beira do mar da Galileia, onde havia muitas pessoas concentradas. E de um modo, Jesus teve uma ideia de que todas as pessoas pudessem ouvir a sua palavra e o seu ensinamento. E ali tinha uns barcos na beira do mar de uns pescadores que estavam lavando as suas redes. Que na noite anterior eles tinham pescado a noite toda no mar e nenhum peixe sequer eles pegaram. E ali Jesus ele pede o barco emprestado de quem? De Simão Pedro. Jesus ele pede o barco emprestado e ele sobe em seu barco. Numa altura onde as pessoas que estavam na areia, poderiam ouvir a Jesus. E ali ele começa a falar sobre seus ensinamentos, ele começa a falar sobre seu amor, sobre a sua misericórdia, sobre o seu reino, sobre obediência, sobre fé. E as pessoas ali gostavam de ouvir Jesus, elas gostavam de ouvir a sua palavra. E Jesus disse para Pedro, Pedro, vamos ao alto mar. Eu quero que você vá ao alto mar comigo e lance a sua rede ao mar. Porém, Pedro ficou meio duvidoso, ele ficou com sua mente uma pergunta, ele perguntou, mestre, eu pesquei a noite toda e eu não peguei nenhum peixe, nesse mar não tem nenhum peixe, como eu vou fazer isso? Porém, Pedro, mesmo duvidoso, ele obedeceu. E Pedro fez o quê? Ele jogou a sua rede ao mar. E o que aconteceu? Vieram muitos peixinhos, mas a Bíblia fala que a quantidade foi tão grande que a rede de Pedro quase se rasgou. Ele teve que pedir ajuda para os seus amigos que estavam ali perto, os seus amigos pescadores. E a Bíblia fala também que eram tantos peixes que o barco de Pedro e de seus amigos quase afundaram, de tantos peixes. E eles ficaram maravilhados com aquilo. Eu creio que eles ficavam em seu coração, meu Deus, ontem não tinha nenhum peixe, hoje tem. Quem é esse homem que pede para a gente lançar a rede e vem muitos peixes? Que milagre maravilhoso! E assim Pedro, ele se prostra a Jesus, ele se ajoelha e ele reconhece que ele é pecador e que Jesus era Deus. Por causa do quê? Daquele milagre. Aquelas pessoas, elas viram aqueles milagres e ficaram maravilhosas. Quantas pessoas naquele dia não reconheceram em seu coração que Jesus era o verdadeiro Deus? E ali, Jesus fala para Pedro, Pedro, não tenha medo, não tenha dúvida. Agora você não será mais pescador de peixe. Você não será mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homem. E o que quer dizer ser pescador de homem, crianças? Ser pescador de homens quer dizer a gente falar sobre a palavra de Jesus. Pescadores de homens é nós falarmos sobre o ensinamento dele, sobre a obediência, sobre fé, como Jesus falava, e também sobre o reino dos céus. E a lição de hoje foi sobre isso, sobre obediência e fé. Fé e obediência, elas andam grudadas, elas são irmãs. Quem tem obediência, ele tem fé, e quem tem fé também tem obediência. E foi sobre isso que falamos hoje, sobre a obediência de Pedro em Jesus e reconhecendo que ele era pecador e que Jesus, a obediência de Pedro, que Pedro era pecador e que Jesus era rei. E assim nós encerramos e até a próxima lição, onde vamos falar sobre mais um milagre de Jesus. E assim eu saúdo a todos vocês. Graça e paz.